Olá pessoal, boa tarde trabalhador e trabalhadora, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Estamos aqui em mais um podcast, mais uma quarta-feira reunidos, né? E hoje a gente vai falar de um tema fundamental para o trabalhador, que é a Convenção Coletiva de Trabalho, né? Onde a gente tem ali as nossas lutas por garantias, por direitos mesmo, né, dos trabalhadores, além dos direitos que já estão na CLT, a gente negocia em busca de garantir melhores condições, melhores acessos, né, aos trabalhadores. Então, tratando desse assunto, a gente convidou o nosso vice-presidente, que é um grande negociador, está sempre participando das mesas de negociações, o Dr. Cláudio Rocha, que mais uma semana está aqui com a gente, né, Dr. Cláudio, para conduzir esse podcast com o intuito de fazer você, trabalhador e trabalhadora, ter maior acesso àquilo que é direito seu, né? Então, o meu convite é para que você já compartilhe o podcast, curta a nossa página e convide seus amigos para estar conosco. Porque, na verdade, quando a FETERJ pensou no podcast, foi somente pensando em você, em fazer a notícia chegar até você. Então, vem com a gente, compartilha, curte a nossa página no Instagram, no Facebook, o @podcastfeterj, e vem com a gente, tá? Tem muita coisa para você conhecer, se você ainda não conhece. Se você já conhece, participa, coloca teu comentário, coloca a tua dúvida. A gente está aqui para isso hoje, né, Dr. Cláudio? Perfeito. E é com muito prazer novamente que eu divido essa mesa contigo, né? A gente tem as parcerias de trabalho e são as parcerias que dão certo. A gente hoje não está com a presença do nosso presidente, seu Meirelles, e eu gostaria de passar a palavra para você falar, para você dar suas boas-vindas, para você também falar aquilo que já se propôs, né? Que já tem, a gente tem cola, gente, mas nem sempre a gente leva em consideração a nossa cola, né, Léo? O Léo também está aqui com a gente, né? Nosso suporte. Obrigada, tá, Léo? Antes disso, Dr. Cláudio, eu queria te perguntar, você trabalhador e trabalhadora que está nos assistindo, você já acessou o nosso site hoje? Porque lá no nosso site tem todas as convenções coletivas. Então, fala pra gente, acessou ou não? Se você não acessou, dá um pulinho lá, é no www.feterj.org.br. Tem uma aba só de convenções coletivas. Fala pra gente se você já acessou hoje, tá bom? Dr. Cláudio, vamos lá. Vamos nós. 5 minutos ainda. Nós nos organizamos em nossas desorganizações, vamos assim dizer. Sim. Porque nós anotamos todos os nossos procedimentos, a nossa ordem natural das falas, mas a coisa é muito dinâmica. Primeiro, boa tarde a todos e todas. Eu queria inicialmente justificar a ausência hoje do nosso presidente, tá? do Meirelles, famoso Meirelles, que o Meirelles está representando a federação, lutando em defesa dos trabalhadores das empresas de auxílio e conservação que prestam serviço em Mangaratiba e nos arredores da região de Mangaratiba. O que acontece? Os trabalhadores de Mangaratiba que prestam serviços lá para a prefeitura em especial, na área de auxílio e conservação, na varrição das ruas, das praças públicas, eles não receberam o salário da empresa lá, da prestadora de serviço, do mês de outubro. E o Meirelles, assim que soube, assim que recebeu essa denúncia, Meirelles se prontificou e se encaminhou para Mangaratiba. Ele está lá hoje, na defesa desses trabalhadores, e está em reunião com o empregador, a empresa que é contratada pela prefeitura, e parece que há uma promessa, parece que o Meirelles, daqui a pouco ele deve dar maiores informações, de que esse pagamento do salário do mês de outubro deverá ser realizado
provavelmente até o meados da semana que vem, não é isso? Não. Não, errei? Até quando? Errou. É ao vivo, gente. É ao vivo. Até quando? Então, a empresa, um dos responsáveis da empresa entrou em contato com o Meirelles, né, após ele já estar falado com os trabalhadores, de que em 24 horas acertaria o salário desses trabalhadores. Que bom, então. Foi mal, eu prorroguei o prazo, coisa terrível. Então há uma promessa, há um compromisso inicial da empresa de que em 24 horas acerte o pagamento dos salários desses trabalhadores. Lembrando que essa é a segunda oportunidade que nós, infelizmente, por motivos não positivos, que nós comparecemos a Mangaratiba, né, Domênica? Porque quando houve, ao vivo tem que ir ao celular. Quando nós tivemos a eleição e a mudança da prefeitura, os trabalhadores lá ficaram alguns meses sem receber salários, sem receber 13º, e a federação também esteve presente, e na época nós homologamos aproximadamente 280 rescisões de contrato de trabalho. Mas a federação garantiu o pagamento dos salários atrasados, 13º, para todos os trabalhadores então dispensados. Então, estou justificando aqui a ausência do Meirelles. E hoje o nosso tema, na verdade, é um tema muito, muito bacana, porque é um tema que ele fala muito direto com o trabalhador, que é a questão da convenção coletiva, dos direitos, dos benefícios que a federação e os seus sindicatos filiados, eles conseguem, em processo de negociação coletiva, eles conseguem conquistar para todos os trabalhadores. E com observação, né? É para todos e todas, sem discriminação se a pessoa é associada ou não é associada ao sindicato. Né, Dominica? Muita gente acha que só o sócio tem direito, não. O que a convenção coletiva garante é o benefício para toda a categoria profissional. Então, eu vou voltar para a Domênica para dar algumas notícias, para depois nós podermos entrar no nosso tema de forma bem específica, tá bom? Vamos lá, Domênica? Vamos. Eu quero dar boa tarde ao nosso diretor Flávio, que está nos assistindo, ao nosso diretor Valdir. Boa tarde para vocês. Doutor Cláudio, como o assunto hoje é convenção coletiva, né, a gente já está há algum tempo tendo dificuldades, vamos dizer, não vou dizer problema, né, mas é dificuldade mesmo em relação à convenção coletiva dos trabalhadores de asseio e conservação, limpeza urbana, da região de Nova Iguaçu, Seropédica, Itaguaí, que não é representado pela FETERG, porém, né, devido a uma atualização de diretoria, devido a fatores internos do Sindicato dos Empregados em Asseio e Conservação de Nova Iguaçu, o sindicato não estava conseguindo registrar a convenção e a federação estava fazendo essa representação, porque na verdade é o papel da federação também, né? Perfeito. Nos municípios onde não tem sindicato, a representação dos trabalhadores é feita pela FETERG. E nós estávamos já há algum tempo, né, tendo essa dificuldade e, enfim, graças a Deus o Sindicato de Nova Iguaçu conseguiu resolver suas situações internas e a convenção de asseio e conservação da categoria dos trabalhadores de Nova Iguaçu foi registrada agora dia 10. Isso é muito bom, né? Sim. Fazendo até um parêntese, fazendo até um pequeno parêntese, e isso é uma notícia muito boa para todos os trabalhadores de Nova Iguaçu, Mesquita, Queimado, né? Seropédica, Itaguaí. O que acontece? O sindicato que representa esses trabalhadores, que é o sindicato de Nova Iguaçu, ele vem passando ao longo dos últimos anos por algumas dificuldades na parte administrativa. Então, em função dessas dificuldades, eles não conseguiam registrar, eles até participavam de algumas negociações coletivas, mas eles não conseguiam registrar suas convenções coletivas. Se você não tem um registro, o empregador se recusa a fazer o pagamento, até em função da questão do repasse do poder público para as empresas de terceirização, para as prestadoras. E para nossa satisfação, o sindicato conseguiu finalmente regularizar essas questões administrativas que impediam esse registro
E essa semana teve registrada a convenção coletiva dos empregados em empresas de asseio e conservação de Nova Iguaçu e dos demais municípios representados por ele. Então, o pessoal de Nova Iguaçu já está aí, já registrado a convenção coletiva de vocês, que garante o reajuste salarial e outros benefícios para 2025. E lembrando que a data base, né, a data da negociação é março de 2025. Então, os salários eles devem ser reajustados com os valores a partir de março. Então, assim, né, retroativo a março. Então, você que é trabalhador... E por que eu estou falando isso, né, doutor Cláudio? Porque a gente recebe várias mensagens dos trabalhadores dessa região, inclusive hoje eu atendi alguns trabalhadores, né, através do nosso WhatsApp, e informei que a convenção coletiva tinha sido registrada. Por quê? Porque o trabalhador está sem reajuste desde março. Você até me permite, Domênica, um pequeno parêntese. Chegou agora também aqui assistindo a gente o nosso diretor de Volta Redonda, daquela região lá do sul fluminense, o Wilton. Wilton, seja bem-vindo aí, obrigado aí mais uma vez pela sua participação. Só para você não pegar o bonde, está pegando o bonde andando, a Domênica acabou de dar informação aqui, Wilton, que a convenção coletiva dos empregados em asseio e conservação de Nova Iguaçu foi registrada essa semana, tá bom? Então nós já temos a convenção coletiva registrada para os empregados de asseio e conservação. Com isso, todos os sindicatos que são filiados à federação. Sim, muito bom. E que representam todos os trabalhadores de asseio e conservação e das empresas de limpeza urbana, têm suas convenções coletivas registradas do Estado do Rio de Janeiro, têm suas convenções coletivas registradas para esse ano. Lembrando que foi um dos poucos segmentos, para não dizer que talvez tenha sido o único, um dos poucos segmentos que conseguiu para março de 2025 um reajuste idêntico à recomposição do salário mínimo. Conseguiu 7,5%. Embora a inflação fosse um valor menor, todo o segmento da conservação em março teve direito ao reajuste de 7,5%, o que é uma vitória espetacular, que demonstra a união do segmento, inclusive nos processos de negociação coletiva. Isso, né? Se falando de convenção coletiva, isso também é uma luta nossa, né? Conseguir que o reajuste não seja um reajuste tão aquém, né? Do percentual do salário mínimo. E que o trabalhador não faz ideia de como é feita essa negociação. E aí, doutor Cláudio, o Meirelles tinha me pedido, né? Isso é uma questão que ele tem, de que a gente fale, por exemplo, assim, você falou que hoje todos os sindicatos filiados da FETERJ, que representam os municípios de todo o estado do Rio, né, porque nós temos os sindicatos por regiões, né, por exemplo, região de Niterói, o sindicato representa Niterói, São Gonçalo, a região dos lagos. Sindicato de Campos representa Campos, Macaé, Itaperuna, aquelas cidades no entorno. Então, o Meirelles, a questão é que assim, a gente faça chegar, né, a todos os trabalhadores, porque a intenção do podcast é o quê? Que todos os trabalhadores tenham ciência da nossa representação. Por mais que não seja feita pela FETERJ, mas os sindicatos que representam são filiados à FETERJ. Então acaba sendo um todo, né? Porque todos eles acabam negociando a convenção, né, numa parceria, e para não haver desigualdade, todos os trabalhadores recebem o mesmo percentual. E eu gostaria que você já entrasse no teu tema do dia e falasse sobre isso, né? Porque assim, é importante, porque eu lembro que uma das minhas conversas contigo, né, eu falava sobre essa diferença, né? Por que os trabalhadores de uma região recebiam um valor de percentual de aumento e os trabalhadores de outra região... E essa sempre foi a minha briga contigo, porque apesar, gente, de eu ser assistente administrativa, a gente acaba participando um pouco, né, dessa conversa, participando. Por quê? Porque quem está atendendo diretamente é o WhatsApp, é que tem mais
o tempero da panela, vamos dizer assim, né? A gente sabe melhor o tempero da panela. Isso. E essa sempre foi uma conversa que eu tive contigo, né? Sempre para que eu pudesse entender, para quando eu fosse dar informação ao trabalhador, desse uma informação com mais clareza, para que o trabalhador pudesse entender melhor, né? Como é essa negociação, como é feito esse trabalho por trás, pelos bastidores, né? Então eu gostaria que você falasse, Cláudio. Bem, primeiro eu vou abrir um pequeno parêntese para dar... Muitos parênteses, né, Léo? Para dar um seja bem-vindo para o Vando Lima, o Vanderlei Lima, o conhecido Lima, diretor do Sindicato dos Empregados de Edifício, que está nos assistindo, e é diretor de esportes, inclusive, e é responsável pelo Campeonato dos Trabalhadores de Edifício do Estado do Rio de Janeiro, que faz um excelente trabalho e que me parece que nós vamos ter a final desse campeonato ou semana que vem ou na outra semana, me parece. Seja bem-vindo, mano. Bem, vamos lá. As notícias dos setores, né? Vamos à questão que a Domênica levantou. Na verdade, a Domênica fez uma fala, iniciou a fala dizendo assim, porque eu sou assistente administrativa e por aí foi. Na verdade, o sindicato e a federação, eles acabam apresentando uma unidade de atuação. Por quê? Porque a diretoria vem da base. Mas quem sente esse tempero realmente, que a Domênica mencionou aqui, são os empregados, trabalhadores. Eu não uso a palavra colaborador porque para mim isso é de uma hipocrisia, uma demagogia gigantesca, tá entendendo? Neoliberal terrível. Mas vamos lá. Porque esses trabalhadores do sindicato, eles é que estão ali na linha de frente, e eles é que atendem, na maioria das vezes, as pessoas que vão no sindicato em busca de auxílio, em busca de querendo tirar dúvida. Então eles sentem, como ela bem disse, eles sentem melhor, elas sentem melhor, né? Porque o mundo está sendo dominado por elas, a verdade é essa. Né? Elas sentem melhor o tempero da panela, elas sentem melhor a pressão que está acontecendo para esses trabalhadores. E aí tem sim essa missão de passar para a diretoria o que está acontecendo, o que está se passando, para que a gente possa até redirecionar nossas lutas, as nossas batalhas. Inicialmente, gente, muita gente pensa assim, porque eu tenho a CLT. A CLT ela tem um conjunto de direitos trabalhistas que são conquistas nossas também, conquistas do movimento sindical. Mas além da CLT, nós temos as convenções coletivas. Quando o Meirelles tem as convenções, elas garantem vários direitos e vários benefícios para toda a categoria profissional. Quando veio a ideia do podcast, o podcast é justamente para quê? Para a gente poder falar também com os trabalhadores que estão mais distantes da capital. Tá? Então hoje, por exemplo, nós estamos falando aqui diretamente para os trabalhadores de Mangaratiba. Alô, pessoal de Mangaratiba, que está na varrição, está na limpeza de Mangaratiba, nas ruas. O compromisso da empresa é de fazer o pagamento do salário atrasado em 24 horas. O nosso presidente Meirelles está em Mangaratiba. Daqui a pouco nós vamos ter um problema em São Sebastião do Alto, por exemplo, São Antônio de Pádua. Então nós podemos atuar e passar diretamente a mensagem para os trabalhadores o que está acontecendo. E a nossa luta é para que todos os trabalhadores de todos os segmentos, eles possam ter, que nós representamos, eles possam ter direitos aos mesmos benefícios, aos mesmos reajustes salariais. Porque o que acontece hoje? Hoje, o segmento de asseio, conservação e limpeza urbana já conseguiu essa conquista. Hoje, quando nós vamos discutir o reajuste do pessoal, por exemplo, empregado em empresas de compra e venda de imóveis, administradora de imóveis, a gente vai lutar na capital, a gente consegue um reajuste, vou dar um exemplo, 5,54%, que foi o reajuste desse ano. Mas quando nós vamos negociar pela federação o interior do estado, a da capital foi feita pelo sindicato, o interior do estado quem negocia é a federação. Aí qual é o argumento do patronal? Mas a economia na capital é melhor do que a economia do interior. Como se o alimento no interior, por exemplo, fosse mais barato que o alimento da capital. Então eles nunca querem conceder para os municípios do interior, para esses trabalhadores, o mesmo percentual de reajuste que eles concederam para os trabalhadores da capital. E a gente faz uma luta para que haja uma uniformidade nisso. O reajuste no estado do Rio de Janeiro,
de determinada categoria tem que ser o mesmo percentual para todo o estado do Rio de Janeiro. Não porque a gente diferenciar pelo município, até porque em determinados municípios o combustível é mais caro, a alimentação é mais cara. Eu recebo muita reclamação, por exemplo, dos trabalhadores do município de Angra dos Reis, que o Wilton tem uma representação ali também. Por quê? Porque dependendo da época, tudo é mais caro para quem está em Angra dos Reis. Sim. Tudo é mais caro para quem está na região serrana, dependendo da época. Então a nossa luta é essa. E a federação, nós fechamos esse ano a nossa negociação coletiva para o pessoal de asseio e conservação, de limpeza urbana, dos mesmos moldes que os sindicatos fecharam. Então todos tiveram o mesmo reajuste. Lembrando que nós representamos a federação, os empregados dos seguintes municípios: Aperibé, Bom Jardim, Bom Jesus de Itabapoana, Cambuci, Cantagalo, Carapebus, Cardoso Moreira, Carmo, Casimiro de Abreu, Comendador Levi Gaspariano, Conceição de Macabu, Cordeiro, Duas Barras, Engenheiro Paulo de Fronten, Guapimirim, Italva, Itaucara, Itatiaia, Laje do Muriaé, Matuto, Mangaratiba, Mendes, Miguel Pereira, Miracema, Natividade, Paraíba do Sul, Paraty, Pati de Alferes, Pinheiral, Piraí, Porciúntula, Porto Real, Coatis, Rio Claro, Rio das Flores, Santa Maria Madalena, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá, São Sebastião do Alto, Sapucaia, Sumidouro, Trajano de Moraes e Varriçai. Esses trabalhadores são os trabalhadores beneficiados pela convenção coletiva da federação na área de asseio e conservação. Conforme você muda o segmento, a federação representa os empregados em casas de diversões. Aí mudam alguns municípios, porque tem alguns municípios que não têm representação e aí eles entram aqui. E alguns municípios saem. Trabalhadores em empresas com pré-venda de imóveis, também muda. Cabineiro de elevador, também muda. Então, dependendo do segmento, muda. Por isso, o trabalhador, se ele tiver dúvida da sua representação, ele deve acessar o nosso site, ele deve ir no nosso e-mail, que é feterge@feterge.org.br. No nosso Fale Conosco, né? Vai no Fale Conosco. Olha, eu trabalho, não é onde você mora, é onde você presta serviço. Porque se você mora, por exemplo, em Friburgo e trabalha em Cantagalo, a sua representação é de quem representa os trabalhadores de Cantagalo. Então é só passar, vai no Fale Conosco, olha, eu presto serviço no município X. É a federação que me representa? Isso sempre causa confusão entre os trabalhadores, né? Por conta do local da prestação de serviço, o local onde fica a empresa. E aí é onde a gente precisa ter essas informações bem definidas. E às vezes, doutor Cláudio, quando a gente pergunta ao trabalhador, fica exatamente essa confusão do local da prestação de serviço e do local que é onde tem a sede da empresa, né, onde tem a base da empresa. Mas foi muito bom você falar sobre isso, até para que o trabalhador que está nos escutando tenha esse entendimento. Porque na hora de buscar saber qual realmente é a convenção que está norteando ali os direitos dele, saber qual é a convenção certa, né? Domênica, sabe o que nós notamos? Nós notamos o seguinte: todos os trabalhadores de asseio e conservação, independente do município, independente do sindicato que eu represento, todos têm direito ao ticket de refeição. Sim, no mesmo valor. E aí, se nós formos no Sul Fluminense, que o presidente é o Wilton faz um trabalho espetacular, o Romero faz lá, e a Marcele fazem em Niterói, o Carlos faz em Caxias, temos o Ezequiel em Campos. Eu não posso esquecer ninguém. Se eu esquecer. Não, Carlos Caxias eu não posso esquecer ninguém. Gilberto no Rio de Janeiro. Eu não posso esquecer ninguém. Então o que acontece? Todos divulgam a sua convenção coletiva de forma muito clara, muito cristalina. Não, vocês têm direito a isso. A federação tenta fazer isso na medida do possível. Mas vocês viram aqui, todos os municípios que nós representamos. Lá em São Sebastião do Alto, de repente, a nossa informação não chega corretamente.
Por isso que o podcast é importante. E o que nós notamos, foi uma conversa que o Meirelles teve comigo, que, por exemplo, todos os trabalhadores têm direito ao ticket de refeição. E nós notamos que nesses municípios que são representados pela federação, algumas prefeituras, em especial, não observam, tá, que as empresas de terceirização, elas não estão pagando o ticket de refeição para esses trabalhadores. Tá? Então nós temos caso de empresa que não dá nenhum valor a título de refeição. Nós temos casos de empresa que dá um ponto manteiga e acha que já cumpriu a sua obrigação, dá um ponto manteiga em um refresco. Não, não é isso. Todos vocês têm uma convenção coletiva. E essa convenção coletiva, só para vocês terem ideia, ela garante hoje, ó, as empresas ficam obrigadas a conceder um auxílio alimentação ou refeição no valor de R$ 25,00 por dia, considerando os dias efetivamente trabalhados. Isso está na nossa convenção coletiva da Federação do Pessoal de Ação e Conservação. Nós temos aqui também o adicional por tempo de serviço, não é isso? Nós temos a garantia aqui, os sindicatos que não há mais gratificação, mas só... Aí aqui o adicional, ele vem dizendo aqui que a pessoa que já recebeu o adicional, ela não pode ter esse adicional retirado do seu salário, ela continua a receber o adicional de tempo de serviço. As nossas horas extras, nós temos aqui a previsão das horas extras, e tem uma dúvida muito comum, banco de horas, isso é importante. O banco de horas, gente, se a empresa quiser fazer um acordo individual com o empregado de banco de horas, ela pode fazer, não tem nenhum problema. Mas isso está explicado na convenção? Não, isso está no artigo 59 da CLT, porque a convenção fala do banco de horas. Mas esse banco de horas que é feito diretamente com o empregado, a compensação tem que acontecer em até 6 meses. Ou seja, você fez a hora extra ou você deixou de trabalhar, essa compensação, seja para compensar a hora extra que você fez ou para compensar o período que você não trabalhou, ela tem que ocorrer no máximo em 6 meses. Para você poder ter a compensação acima de 6 meses, tem que ter o acordo coletivo com o sindicato ou com a federação. Então é muito importante que todos os trabalhadores, eles deem sempre uma olhadinha no site do seu sindicato e no site da federação, dependendo de quem é que representa. Sim, tá? E assim, doutor Cláudio, na verdade, essa é a nossa maior busca hoje, né? Que, por exemplo, assim, a gente sabe que na prática, como você falou sobre a alimentação, que todos os trabalhadores que prestam serviço em asseio e conservação, todos os trabalhadores que prestam serviço em limpeza urbana, varrição de rua, coleta de lixo, têm direito garantido através da convenção coletiva a receber a alimentação no valor de R$ 25,00. Perfeito. E a gente sabe que na prática não acontece, principalmente nesses municípios que são mais distantes. E aí a gente só tem conhecimento disso se você, trabalhador, entrar em contato conosco e falar o que realmente você vive. Porque uma coisa é a gente ter a convenção e a gente sabe que a convenção é para ser cumprida, né? Pelo empregador. E outra coisa é a gente saber o que realmente acontece no dia a dia do trabalhador. Então, por esse motivo, a nossa insistência, e toda hora a gente pedir a você para compartilhar, para divulgar os nossos canais, né, na internet, até porque a internet está aí para isso. Isso aí. Né? A gente precisa ter essa consciência. Acho que o nosso maior trabalho nesse primeiro momento é de conscientização, né? De que o trabalhador ele tem essa consciência mesmo de acessar, de buscar informação, de entrar no nosso Fale Conosco através do nosso site no www.feterj.org.br ou através do nosso WhatsApp no 21 984 94 81 18. Se conscientize de que você tem direito e que a empresa ela não é boazinha com você. Quando ela substitui o teu valor alimentação de R$ 25,00 por um sanduíche e um suco. E isso acontece muito. E a gente tem relatos e a gente já teve em locais, né, doutor Cláudio,
como fiscalização mesmo, e que acontecia isso, e que assim, se você não falar, se você não usar os nossos canais, a gente vai conseguir saber? Vai, mas é mais difícil, e aí você fica mais tempo sendo lesado. Então, por este motivo, não deixe de acessar os nossos canais de comunicação. Você que é trabalhador e trabalhadora de limpeza urbana, de asseio e conservação, tá bom? A gente está aqui para te atender. Vamos lá, doutor Cláudio, eu tenho mais uma pergunta para você. Prepare-se. Enquanto você vai formular a pergunta, eu vou falar uma coisa aqui. Talvez o Léo olhe para mim meio zangado ali atrás das câmeras ali, mas vamos lá. Na verdade, o podcast ele está sendo feito para o trabalhador, tá? Para os trabalhadores que são representados pela federação e pelos sindicatos filiados à federação. Então a gente depende muito do retorno de vocês, tá? Ao nosso podcast. Depende muito que vocês curtam o nosso podcast, que vocês compartilhem o podcast. Por quê? Porque isso vai reforçando a importância do trabalho que nós iniciamos esse ano de comunicação. Tá? Esse retorno para a gente é essencial para que esse trabalho possa não só ser mantido, como ele possa ser até melhorado. Tá? Porque a gente tem sempre, a nossa intenção é sempre ir melhorando cada vez mais. Eu queria dizer, assim, antes da Domênica fazer a pergunta dela aqui, que a gente sabe que nós estamos aí sob um ataque muito ruim, tá? Inclusive do próprio STF em relação aos direitos trabalhistas. Mas veio alguma coisa positiva para a gente, que é o poder de fiscalização das entidades sindicais nos contratos de prestação de serviço de terceirização. Hoje, o que acontece? Se você não denunciar a irregularidade, a ausência do FGTS, se o trabalhador não denunciar o ticket de refeição que não é concedido, se o sindicato não tiver essa notícia e o sindicato não notificar a empresa de que existe essa irregularidade, se você processar a empresa lá na frente, o poder público não vai ser responsável pelo pagamento também. Ou seja, se a empresa quebrar, você não vai conseguir responsabilizar a prefeitura para a qual você presta serviço. Vamos por esse caso de Mangaratiba. O Meirelles está lá. Nós estamos notificando a empresa que nós sabemos da irregularidade. Mas se a gente não fizer essa notificação e a empresa quebrar, os trabalhadores vão processar a empresa não vai ter dinheiro porque quebrou e não vai ter como responsabilizar a prefeitura. Por quê? Porque não teria sido feita essa fiscalização adequada do sindicato. Mas para que o sindicato possa fiscalizar, o trabalhador tem que denunciar. Olha, a minha empresa não está pagando isso, não está pagando aquilo, não está depositando FGTS, não está dando ticket de refeição, porque senão lá no final você trabalhador, você trabalhadora vai lutar, vai à justiça e depois de alguns anos poderá não receber nada. Por quê? Porque você não vai ter como responsabilizar a prefeitura, o Estado, a União, etc. Tá bom? Então é importante muito que vocês utilizem esse instrumento, o podcast, que utilizem o site da FETESB para fazer as denúncias. Vamos à pergunta aí da Domênica. Doutor Cláudio, antes de eu perguntar, eu gostaria de abrir um parêntese. Vou te evitar, tá bom? É que o nosso diretor Sandro das Neves também está participando conosco do podcast. Boa tarde, Sandro. E o nosso companheiro Yuri. Só vitória, Yuri. Boa tarde para você. A gente está te esperando aqui no podcast também, tá? Né, doutor Cláudio? Estamos aguardando aqui todos vocês. Todos vocês para participarem conosco, trazerem seus temas, os temas das regiões, né? Porque a gente fala assim da FETESB, mas cada região também tem sua particularidade, né? Então, assim, todos os nossos diretores, o diretor Wilton, o Ezequiel, o nosso diretor Flávio já participou conosco falando da categoria, né, da beleza. Perfeito. Então, assim, a gente tá aguardando vocês aqui com a gente, hein?
Já tem uma agenda, né? Já tem uma agenda. A agenda de novembro já está fechada, gente. Já tem uma agenda. O Wilton vai estar aqui presente, não é isso? Vai estar. Quem mais? O Wilton e o Ezequiel vão estar com a gente, falando da região sul-fluminense e da região de Campos, né? E Campos do Goitacazes e Macaé. Já tá. E semana que vem também, gente, deixa eu falar para vocês. Vai ser um podcast bem lindo, com mulheres. Nós estaremos recebendo aqui as nossas guerreiras. Sim, a Ana Cristina Duarte e a Fátima do sindicato, né? Elas são atuantes no mundo sindical há muitos anos, né? E a gente vai falar sobre a conscientização mesmo do assédio, né? Da situação da mulher no ambiente de trabalho. Então, assim, não percam, vai ser um podcast assim, bem rico. Ana Cristina com bastante tempo de luta, né? Assim como a Fátima, estão ali na luta em busca dos direitos das trabalhadoras. Então, assim, não deixem de participar semana que vem, hein? E aí, doutor Cláudio, voltando aqui para o nosso debate, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, para os nossos trabalhadores e trabalhadoras, quais foram as conquistas mais importantes que a FETERJ conseguiu agora para os trabalhadores, conseguiu inserir nas convenções coletivas? Olha, ótima pergunta. Vamos lá. Gente, a primeira, quer dizer, quando a gente fala a conquista da FETERJ e suas convenções coletivas, então vamos falar por segmentos, né? Sim. Vamos lá, vamos falar. Então deixa eu falar quais são os segmentos, né? Só para lembrar. Quais são lá. os segmentos que a FETERJ representa? Os trabalhadores e trabalhadoras das empresas de asseio e conservação, né, que são as terceirizações de mão de obra de limpeza, os trabalhadores que prestam serviços em limpeza urbana, os trabalhadores que prestam serviços em casas de diversões, em administradoras de imóveis e os trabalhadores que são guardiões de piscina. Os cabineiros de elevadores. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Conta pra gente, quais foram as maiores conquistas desse último tempo aí de negociação coletiva. Em relação ao segmento de asseio e conservação e limpeza urbana, nós temos uma conquista que é da unidade de todo o segmento. Então a convenção coletiva que é fechada no Rio de Janeiro, para o município do Rio de Janeiro, para o município de Campos dos Goitacazes, para o município de Volta Redonda, para o município de Duque de Caxias, para Niterói, para Nova Iguaçu, já conseguiu regularizar. Tá? Essas convenções coletivas, elas são praticamente idênticas, com algumas pequenas diferenças, algumas conquistas, uma conquista a mais no município ali, no outro município. Mas a principal foi um reajuste de 7,5% a partir de março desse ano. Tá? Então porque foi um reajuste equivalente ao reajuste do salário mínimo. Mas além dessa conquista, a manutenção de todos os demais benefícios que já vinham constando nas convenções coletivas anteriores. Mas uma coisa que muita gente não fala é a questão da cláusula do benefício, não é isso? Do benefício social. Porque isso daí a gente tem isso para o segmento de asseio e conservação, nós temos isso para a limpeza urbana, nós temos isso para os guardiões de piscina, o salva-vida, nós temos isso também, agora está entrando para o segmento de diversões também, diversões. Foi uma conquista, né? Porque o segmento de diversões não tinha diversões. E o que significa esse benefício? Por exemplo, é uma série de benefícios constantes em convenção coletiva que o trabalhador tem sem qualquer ônus. Ele não é descontado do salário dele. Pelo contrário, o empregador é que paga um determinado valor para garantir esse benefício. E o benefício funciona de verdade. Funciona de verdade. Por exemplo, olha só, benefício natalidade, R$490. Em caso de nascimento de filhos de trabalhador ou trabalhadora, é disponibilizado uma verba à família do recém-nascido num cartão de débito pré-pago, R$490. Benefício farmácia, natalidade, R$130. Existe um benefício para capacitação profissional quando tem ocorrência de falecimento ou incapacitação permanente do trabalhador, R$1.200.
Quer dizer, então você tem uma série de benefícios na convenção coletiva, garantido por esse benefício social familiar, que muitos trabalhadores não sabem nem sequer que existem. Não sabe. Quer dizer, então, vai ser papai, vai ser mamãe, procura o sindicato, procura a federação. Teve um problema de saúde, vai no auxílio-doença, procura a federação, procura o sindicato. Então, esse benefício social, ele consta em várias convenções coletivas da federação. Na verdade, o trabalhador ele também pode fazer a comunicação ao benefício, caso haja alguns desses... Fala o nome que acontece. Uma dessas situações, sejam positivas, que é o caso do nascimento de um filho, sejam negativas, que é o caso de um falecimento ou de uma doença que a pessoa fica incapacitada. Todos os acontecimentos que estão contidos aí na cláusula do benefício, que é direito do trabalhador, ele pode, a empresa também pode comunicar o benefício. Caso a empresa se recuse a comunicar, ele pode entrar em contato com o sindicato ou a FETERJ, que a gente faz a comunicação para que ele tenha garantido, porque está na convenção coletiva, então é seu direito, é garantido a você, que você tenha acesso a esses benefícios, né? Que foi uma conquista agora para a categoria de diversão. E onde é que você vê isso? Acesse o site da federação, você vai ter lá um link lá só de convenções coletivas, acessa o link de convenção, uma aba de convenções coletivas, e nessa aba vocês vê lá qual é a convenção coletiva que você está procurando. Abriu a convenção, você vai ver lá quais são os procedimentos que você deve tomar. Também nós conquistamos agora também os reajustes, por exemplo, deve estar sendo assinado até semana que vem, o reajuste para os empregados em empresas de compra e venda de imóveis do interior do estado. Por favor. Pois é. Por favor, trabalhadores, vocês estão ouvindo, né? O Dr. Cláudio falando aqui sobre a Convenção de Administração de Imóveis, dos trabalhadores em empresas de administração de imóveis. Do interior. A data base é 1º de maio. O que acontece? Demorou um pouquinho, primeiro, por uma situação lá do patronal que não... Acho que nem cabe a gente ficar discutindo aqui. Sim. E em segundo lugar, por que não chegamos em um consenso? Porque é aquela história que a Domênica falou no início. As pessoas sempre acham que o interior, quem trabalha no interior, não merece, vamos botar isso aí entre aspas, não merece o mesmo reajuste salarial de quem trabalha na capital. As pessoas dizem, então você fechou para a capital na época 5,54%. Aí eles querem dar para o interior 5%, 4,5%. Mas nós não temos o mesmo poderio financeiro da capital. Isso não é verdade, né, gente? Até mesmo na capital você tem tanta diferença entre o poder econômico de bairro para bairro. Sim. Você pega uma empresa gigantesca, uma imobiliária gigantesca no centro da cidade, na Zona Sul, na Barra, e você tem aquelas empresas quase familiares. Então a realidade não foge muito, tá entendendo? Mas infelizmente o empresariado ainda tem essa visão um pouquinho tacanha. Temos a convenção do pessoal dos caminhoneiros de elevador, e aí tem uma observação gigantesca. O presidente Sandro está nos assistindo, ele representa os caminhoneiros de elevadores que exercem suas atribuições no município do Rio. Ele vem lutando para que a federação consiga fechar uma convenção coletiva e um sindicato específica para os caminhoneiros de elevador, garantindo o mesmo reajuste para os caminhoneiros de elevador que trabalham fora do município do Rio. Porque o que acontece? Você tem um caminhão, eu vou dar uma discussão gigantesca, o TJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Você tem ele na capital e tem ele em vários municípios. O caminhoneiro que está na capital tem um reajuste, o caminhoneiro que está trabalhando em Friburgo não tem um reajuste. E fica satisfeito. Então há uma luta também forte do Sandro para que essa injustiça seja reparada. Sim. O Instituto de Beleza também do Flávio, nós estamos fazendo a negociação coletiva pela primeira vez esse ano, para garantir uma convenção coletiva para o interior. Trabalhadores, são os trabalhadores de... Qual é a representação assim? O Flávio tem o sindicato do Sempribel, representa os trabalhadores do Instituto de Beleza do município do Rio de Janeiro e Instituto de Beleza Cabeleireiros. Temos uma representação também em Niterói e temos uma representação em Nova Iguaçu.
Sim. Os outros municípios não têm essa representação específica e não têm convenção coletiva. Então, os empregados dos outros municípios, por exemplo, a gente falou assim, o empregado num salão de beleza em São Sebastião do Alto, ele não tem reajuste. O empregado de salão de beleza em Cantagalo não tem reajuste garantido por convenção coletiva. Então, nós estamos na luta para garantir também esse reajuste. Entendi, doutor Cláudio. Então, boa tarde para a doutora Renata, que está nos assistindo, para o companheiro Rodolfo, dando boa tarde para a gente. O Rodolfo é muito importante. Aí tem que abrir um parênteses gigantesco. Vamos lá. É o Rodolfo? É o Rodolfo? Rodolfo. É. Rodolfo é um companheiro nosso aqui de luta, de coisa e tal, e ele é um salva-vida. Inclusive hoje, nós teremos a presença do Rodolfo aqui hoje, mas infelizmente ele por questões profissionais, ele não pôde comparecer. E o Rodolfo, junto com o Adriano, junto com o Igor e com outros trabalhadores, eles estão na luta para reorganizar a questão dos direitos trabalhistas e convenção coletiva do salva-vida. Então, mas o Rodolfo não pode completar. Vamos marcar uma nova data com o Rodolfo aqui, mas existem algumas bandeiras que a federação está adotando que veio das reivindicações do Rodolfo e companhia. Por exemplo, nós queremos... Isso demonstra a importância da participação do trabalhador, né? A importância da participação do trabalhador, porque se ele não faz essa comunicação, vai continuar tudo do mesmo jeito. Sim. Então, por exemplo, a questão do fim da dupla função. É o salva-vida que é obrigado pelo seu empregador a também fazer a manutenção da piscina. É o salva-vida que é obrigado a ficar fiscalizando a questão da carteirinha, quem está apto, quem não está apto. E nisso ele não pode, ele se descuida da obrigação principal dele, que é a questão de salvar, de guardar a vida das pessoas que estão na piscina. É o salva-vida que é exposto a tudo que é tipo de temperatura, de clima, sem qualquer tipo de proteção. Então existem várias bandeiras que o Rodolfo e todo esse pessoal aí que está junto com o Rodolfo, eles estão trazendo para a federação. Nós, ano passado, nós tivemos uma negociação com as empresas que fornecem esses o guardião de piscina, o salva-vida, mas nós que terceirizam, mas nós não conseguimos andar muito. Esperamos nos organizar melhor esse ano para que a gente possa fazer esse enfrentamento dentro do campo democrático, para que possam ser feitas essas modificações nas convenções coletivas inerentes a eles. Um abraço. Você falou muito. Já está acabando o nosso tempo, né, Léo? Vamos Caramba. lá. Eu não falei nem sobre a campanha do mês. Calma aí, vamos lá. Eu falo. Eu vou te pedir, sabe por quê? Porque para uma campanha de conscientização. Vai lá. Aonde está isso? E a pergunta que eu quero te fazer um desafio. Não, a pergunta eu não vou responder. Não, você vai responder sim, ué. Né, Léo? Poxa, você vai fazer o anúncio da campanha do mês, mas antes eu quero te fazer um desafio. Você está fazendo seus exames para se prevenir contra o câncer de próstata? 90 ainda não acabou. Calma, isso aí, ó. Hoje é que 90 dia? ainda não acabou. Hoje é que dia? Hoje é dia 12, Léo? Ainda tem... Hoje é dia 12. Você galera, tem quantos dias? 18. 18 dias para me dar resposta. Léo, vamos lembrar no último podcast desse mês de perguntar a ele sobre esse tema importantíssimo. Gente, vocês homens que negligenciaram esse ano, igual a minha pessoa, nós temos ainda aí alguns dias para poder realmente fazer... para cuidar da nossa saúde, né? Até engasgou, vai. Até engasguei. Vamos lá, a campanha é o seguinte: masculinidade e violência, de onde vem e como mudar. Tá? Esse é o foco da campanha do Pará, não é isso? Promovido pela Secretaria do Estado de Saúde Pública do Pará. E eles abordam a questão da saúde mental masculina, a prevenção de violência de gênero, o incentivo à busca de atendimento nas unidades básicas de saúde. Tá? Aí vem dizer o seguinte: além do câncer de próstata, o Novembro Azul promove hábitos saudáveis, saúde sexual, saúde emocional. Gente, é muito importante a gente cuidar tanto da nossa saúde emocional,
como na nossa saúde sexual. Agora, e os hábitos saudáveis? Agora, essa questão do câncer de próstata, ela, para o pessoal que é da minha geração, da minha época, o pessoal que nasceu na década de 60, década de 70 e de 80, nós fomos educados e culturalmente por uma série de preconceitos em relação ao exame de próstata. Mas ele é essencial, gente, ele é essencial. O câncer de próstata talvez seja o câncer que mais atinge o homem. Eu estava lendo um estudo, eu li um estudo uma vez, que se todos os homens chegassem aos 100 anos de idade, todos teriam câncer de próstata. Ou seja, na verdade o câncer de próstata, ele é como se fosse uma coisa assim, a palavra não é essa, mas é uma coisa que é normal, entendeu? Ou seja, o homem, ele ao longo da sua vida, ele terá, com raríssimas exceções, a questão do câncer de próstata. Isso é um pouquinho assustador. Por isso que o exame, ele é essencial. É assustador, porém, não é uma coisa que vocês levam tão a sério quanto deveria. A mulher é mais cuidadosa nessa questão. Agora, o que acontece? O exame, o câncer de próstata, quando ele é diagnosticado no início, a sua vida se resolve de uma forma muito mais fácil, muito mais tranquila, entendendo? Então, quem não fez ainda, gente, vamos lá, campanha Novembro Azul. Nós temos ainda alguns dias, ainda até o final desse mês, vamos ao médico, vamos fazer exame. Léo, não vamos esquecer, no vamos último podcast. Vamos nos cuidar. Não fuja vamos também. Nos cuidar. Não fuja. Quero que você me fale assim, Domênica. Tá tudo bem com a gente. Tá tudo ótimo. Companheiros, isso a gente está brincando aqui, mas é muito sério, né? Então, pegando um pouquinho da como é que é, da campanha do mês, que é uma campanha importante. Busquem atendimento, busquem fazer o exame para que haja uma prevenção, tá bom? E também falar sobre a saúde, né? Que a saúde é integral, né? A gente é feito de corpo, alma e espírito, a gente tem que cuidar de tudo e cuidar da saúde é importante. Gente, eu queria mais uma vez te perguntar, você já acessou o nosso site hoje para saber e conhecer as convenções coletivas? As convenções das categorias de AC, conservação, limpeza urbana, diversões, guardiões de piscina, estão lá disponíveis. A única que não está ainda é dos empregados em administradores de imóveis, porque a gente ainda não finalizou, né? Doutor Cláudio, eu queria que agora, nesses minutinhos finais, você deixasse, né, uma mensagem para os nossos trabalhadores e trabalhadoras. Gostaria de te agradecer mais uma vez pela parceria de estar aqui, né, comigo aqui no podcast. Hoje o nosso presidente, ele não pôde participar porque estava numa atividade em Mangaratiba, porque os trabalhadores de lá entraram em contato conosco, denunciaram onde estão com seus salários atrasados, e o nosso presidente foi lá para resolver a situação desses trabalhadores, e a gente acredita que até amanhã tudo será solucionado com êxito. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos trabalhadores, para as nossas trabalhadoras, né, sobre esse assunto e sobre o que mais você quiser falar, tá? Você tem 5 minutos para encerrar. Não vou usar tudo isso, não. Não vai não? Não. Então tá bom. Vamos lá, gente. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez a FETERJ pela oportunidade de participar do podcast. Agradecer o Léo, que é o homem que fica ali atrás das câmeras ali, auxiliando ali a gente, a Domênica aí pela participação aí, a cerimonialista do podcast, vamos dizer assim, a nossa Fátima Bernardes. Nossa, se a gente pode falar se um assim, dia eu chegar aos pés dela, tá muito bom, né, Léo? Léo? Agradecer também ainda as pessoas que estão assistindo o nosso podcast e dizer que nós estamos no início de um trabalho. Tá? Então a gente às vezes espera o nosso podcast nesse início, às vezes 10, 12, 15, 20, 30 visualizações no início, e pode aparentar um certo desânimo para a gente, assim, poxa vida, só tem 10, 15, 20, mas é o início de um trabalho que a gente espera que no futuro, quando a gente iniciar o nosso podcast, a gente tenha entre os nossos espectadores pessoas de todo o estado do Rio de Janeiro, pessoas de todos esses municípios que a federação representa,
pessoas de todos esses sindicatos, que são representadas por todos os sindicatos filiados à nossa federação, e lembrando da importância da divulgação do trabalho que é feito pela federação, por sua diretoria, pelos sindicatos que compõem a federação, pelos seus presidentes, tá? Sempre em defesa dos trabalhadores, sempre na luta por melhores conquistas, sempre na luta por que a gente possa exercer o nosso trabalho, quer dizer, que todos os trabalhadores possam exercer os seus trabalhos em situações dignas, o chamado trabalho decente, que tenha uma remuneração justa, que possam ter horário para trabalhar, que possam ter horário para descansar, que possam ter horário para curtir os seus familiares, suas amizades, ou que possam ter horário para não fazer nada para ninguém, chegar simplesmente ali, sentar, deitar e falar, hoje eu vou descansar o dia todo. Por isso que a federação, ela tem todo esse trabalho em defesa de todos vocês, e por isso nós estamos na luta também, junto com a nossa central sindical, junto com a OGT, junto com as demais centrais sindicais, na luta pela redução da jornada de trabalho, na luta pela redução dos dias de trabalho. Tá? A gente está nessa luta por quê? Porque, como diz aquele movimento, né? Existe vida além do trabalho. E nós não podemos só viver para trabalhar, tá entendendo? Ou só trabalhar para poder viver. Tem que ter tempo para tudo isso. Então, mais uma vez, eu agradeço aí a oportunidade, né? Dizendo aí, divulgando aí o nosso site, www.feterd.org.br, nosso Fale Conosco, o nosso podcast, e o Rodolfo, o Wilton, o Sandro, o Flávio, o Valdir, todos aqueles que acessaram aqui nosso podcast aqui hoje. A doutora Renata também. Renato Lima lá do Semerge. A todos vocês um forte abraço aí e até semana que vem, se Deus quiser, tá bom? Obrigado aí pela oportunidade aí. Obrigada, doutor Cláudio. Obrigada, Léo. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Companheiro Yuri, só vitória. Todas as semanas assiste aqui com a gente, o nosso diretor Wilton. E dizer a vocês, para continuarem nos seguindo na rede social, né, no nosso @podcastfeterd no Instagram, através do nosso Facebook, Podcast Feterd, e sigam também, seguir não, né? Porque a nossa página na internet tem o nosso canal de Fale Conosco no www.feterd.org.br e através do nosso WhatsApp 21 984 94 81 18. Até a próxima quarta. Obrigada.